No coração árido do deserto egípcio, uma nação inteira caminhava, com os pés cansados e os corações aflitos. Seus olhos estavam fixos em um único homem, Moisés. Ele não era um rei poderoso, nem um general condecorado. Era um homem comum, um pastor de ovelhas, mas que havia sido escolhido por um Deus extraordinário para uma missão impossível. Imagine a cena. Por 400 anos, o povo de Israel viveu sob o peso da escravidão. Geração após geração, nasceu e morreu sem conhecer o sabor da liberdade. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor do seu povo. Ele prometeu libertá-los e levá-los a uma terra que mana leite e mel. E a promessa começou a se cumprir. Através de Moisés, Deus enviou pragas devastadoras sobre o Egito. A água se transformou em sangue, rãs cobriram a terra e a escuridão tomou conta do reino do faraó. Cada praga era uma demonstração do poder divino, um aviso para que o orgulhoso monarca libertasse os escravos. Finalmente, após a morte dos primogênitos, um faraó quebrantado e humilhado cedeu. Ele disse: "Vão, sirvam ao seu Deus." E assim, com o coração cheio de esperança, milhões de pessoas começaram a jornada mais importante de suas vidas. Eles caminharam em direção ao desconhecido, deixando para trás a única vida que conheciam. A liberdade era um sonho distante, mas agora, a cada passo, tornava-se mais real. A alegria era contagiante. As crianças corriam, os mais velhos cantavam louvores, e todos sentiam a doce brisa da liberdade em seus rostos. A presença de Deus os guiava, uma coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do sol escaldante, e uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho e aquecê-los no frio do deserto. Era um sinal visível do cuidado e da proteção divina. Eles não estavam sozinhos. Mas a alegria, infelizmente, durou pouco. A liberdade, tão arduamente conquistada, estava prestes a ser testada da forma mais brutal. No palácio, o coração do faraó se endureceu novamente. O orgulho ferido e a perda de sua força de trabalho o consumiram. "O que foi que fizemos?" ele se perguntou. "Deixamos os israelitas irem embora." A raiva tomou o lugar da derrota. Ele convocou seus melhores guerreiros, seus carros de guerra mais velozes e todo o poderio do exército egípcio. A ordem era clara: persegui-los e trazê-los de volta, custe o que custar. De volta ao deserto, a poeira no horizonte começou a se levantar. Primeiro, um ponto distante, depois uma nuvem densa que crescia a cada segundo. O som distante de um trovão começou a ecoar, mas não havia nuvens no céu. Eram os cascos de milhares de cavalos galopando em fúria. Eram as rodas dos carros de guerra egípcios. O inimigo, que eles pensavam ter deixado para trás, estava vindo com força total. O pânico se instalou. O povo se viu encurralado. À frente deles, uma barreira intransponível. As vastas e profundas águas do Mar Vermelho. Atrás, a fúria implacável do exército mais poderoso do mundo. Não havia para onde correr. A esperança que os movia se transformou em desespero absoluto. A liberdade parecia uma miragem cruel. O medo tomou conta de todos. Homens fortes gritavam, mulheres choravam abraçadas aos seus filhos, e o murmúrio de descontentamento se transformou em uma acusação direta a Moisés. "Foi para isso que você nos tirou do Egito?" eles clamavam. "Para morrermos aqui, neste deserto desolado? Não havia túmulos suficientes no Egito? Teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer neste lugar?" As palavras eram como facas, cortando o coração do líder que arriscou tudo por eles. Humanamente falando, eles tinham razão. A situação era impossível, era o fim. Mas Moisés não olhou para o exército que se aproximava, nem para o mar que bloqueava o caminho. Ele ergueu os olhos para o céu, para a fonte de sua força. Enquanto o caos reinava, uma voz calma e poderosa falou ao coração de Moisés. A voz de Deus.
Não tema, disse o Senhor. Aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então veio a ordem mais ilógica e surpreendente que alguém poderia imaginar. Diga ao povo de Israel que marche. Marchar? Para onde? Para dentro do mar? A ordem desafiava toda a lógica humana. Exigia uma fé cega, uma confiança absoluta no Deus que faz o impossível. E Moisés, com o cajado que Deus lhe dera firmemente em suas mãos, obedeceu. Ele se postou diante das águas e ergueu o cajado sobre o mar. Naquele instante, algo extraordinário começou a acontecer. Um vento forte, um vento oriental, começou a soprar com uma força sobrenatural. Soprou a noite inteira, não como uma tempestade caótica, mas com um propósito divino. As águas do Mar Vermelho começaram a se agitar, a se mover, a se separar. Diante dos olhos atônitos de milhões de pessoas, as ondas se ergueram como muralhas gigantescas, uma à direita e outra à esquerda, formando um corredor. O fundo do mar se tornou terra seca. O impossível havia se tornado realidade. Um caminho se abriu onde não havia caminho. O medo deu lugar ao espanto. Moisés foi o primeiro a dar um passo, e então, encorajado por seu líder, o povo começou a atravessar. Passo a passo, com o coração batendo forte no peito, eles caminharam entre as muralhas de água. Imagine a cena. Peixes nadando ao lado deles, separados por uma parede invisível. A coluna de fogo se moveu para a retaguarda, ficando entre os israelitas e o exército egípcio, cegando os inimigos com sua luz e protegendo o povo de Deus. Nenhuma gota de água os tocou, nenhuma lança do inimigo os alcançou. Eles caminharam seguros pelo meio do mar, em terra seca. Enquanto isso, os egípcios, em sua arrogância, tentaram segui-los pelo mesmo caminho. Mas as rodas de seus carros de guerra começaram a emperrar na lama. O caos se instalou em suas fileiras. Eles perceberam tarde demais. Fujamos de Israel, porque o Senhor luta por eles. Quando o último israelita, a última criança, o último animal, pisou em segurança do outro lado, o sol começou a nascer no horizonte. Moisés, agora em terra firme, voltou-se para o mar, para o inimigo que ainda estava no meio do caminho. E mais uma vez, por ordem de Deus, ele estendeu a mão sobre as águas. Com a mesma força com que se abriram, as muralhas de água desabaram. O mar retornou ao seu lugar com uma fúria avassaladora. As ondas engoliram os carros, os cavalos, os cavaleiros e todo o orgulhoso exército do faraó. De toda aquela força militar, nenhum deles sobreviveu. O mar, que antes era uma barreira de medo, tornou-se o instrumento da salvação de Israel e da derrota de seus inimigos. Naquela praia, o povo de Deus testemunhou o maior milagre de suas vidas. O medo se foi, e em seu lugar nasceu uma adoração profunda e reverente. Eles olharam para os corpos dos seus inimigos na praia e entenderam a magnitude do poder e do amor de Deus por eles. E em uma só voz, um cântico de vitória e gratidão ecoou pelo deserto. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Essa história não é apenas um relato antigo. É uma mensagem poderosa para nós hoje. Quantas vezes nos encontramos diante do nosso próprio Mar Vermelho, com problemas que parecem intransponíveis à nossa frente e com os exércitos dos nossos medos, ansiedades e dificuldades nos perseguindo por trás? Nesses momentos, quando tudo parece perdido, lembre-se desta história. Lembre-se que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés é o seu Deus hoje. Ele ainda é especialista em abrir caminhos onde não há saída. Ele ainda luta por aqueles que confiam nele. Ele ainda transforma barreiras em pontes e obstáculos em milagres.
A ordem para você hoje pode ser a mesma. Marche. Dê um passo de fé, mesmo sem ver o caminho completo. Confie que Ele irá à sua frente. Se essa mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, deixe o seu amém aqui nos comentários. Eu adoraria ler e saber que fomos abençoados juntos. E se você acredita que alguém precisa ouvir isso hoje, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de fé e esperança. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Que Deus abençoe sua vida e abra todos os mares que estiverem à sua frente.